Bom dia novamente. Vamos dar entrada ao nosso segundo painel depois deste curto coffee break. Agradecer aos nossos oradores do painel anterior, o professor Peças Lopes, a doutora Cristina Portugal, o engenheiro Nuno Ribeiro da Silva e o doutor Artur Trindade. Hoje temos aqui connosco para este painel a concretização do PNEC e o acesso à rede elétrica de serviço público. Como moderador, Miguel Prado, que dispensa apresentações, jornalista do Expresso. Temos em casa o engenheiro João Conceição e o Dr. Nuno Lacasta, o primeiro CEO da REN e o segundo presidente da APA. E temos aqui o prazer de ter em estúdio o engenheiro João Torres, CEO da EDP Distribuição, o engenheiro João Bernardo, presidente, diretor-geral de Energia, e temos também o assessor do secretário de Estado, o Dr. Ricardo Loureiro. Passo a palavra ao Miguel Prado para darmos início então a este painel. Obrigado e até já. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao novo painel desta conferência da APREN. A verdade é que temos tido em Portugal uma fortíssima procura por novos projetos de energia solar de larga escala e eu começaria por perguntar ao Diretor-Geral de Energia, não há fome que não dê em fartura. E neste momento temos, de facto, uma avalanche de projetos para tramitar. Qual é que é, neste momento, o diagnóstico que um Diretor-Geral de Energia pode fazer do interesse que há por parte dos promotores pelo acesso à rede elétrica? Muito bom dia. Muito obrigado pela questão. E queria primeiro cumprimentar todas as pessoas que nos estão a escutar e que estão a ouvir e a acompanhar. Agradecer também o convite que me foi endereçado e à Direção-Geral de Energia para estar aqui presente. Efetivamente, o grande interesse que tem suscitado nos últimos tempos as energias renováveis e os projetos de energias renováveis parece-me que tem fundamentalmente a ver com duas questões. A primeira tem a ver com aquilo que são as opções de política. As opções de política estão orientadas neste momento para 4 pontos fundamentais. A segurança de abastecimento, em primeiro lugar, a descarbonização da economia e depois uma vertente mais económica que tem a ver com a competitividade das empresas e com os custos ou a redução dos custos para os cidadãos e para a sociedade em geral. E, portanto, esses são os 4 pontos fundamentais que a política energética prossegue e coloca um conjunto de instrumentos para a concretizar. Desde logo, os planos e as estratégias para o setor energético que estão neste momento, que são conhecidos, foram aprovados e publicados, permitem também dar alguma estabilidade aos investidores do ponto de vista daquilo que são os caminhos e as orientações que o Governo pretende dar a este setor e, portanto, quais são claramente o horizonte onde se pretende ir. Isto dá alguma estabilidade para os investidores, em que, no fundo, têm aqui metas e objetivos de longo prazo que lhes permite estar alinhados com estas políticas. E, por outro lado, um conjunto também de soluções e de instrumentos que permitem que os operadores e os investidores consigam entrar com mais facilidade nos mercados de uma forma clara, competitiva, através de procedimentos concorrenciais, participando também na construção daquilo que são as infraestruturas e, portanto, podendo dar o seu contributo antecipando ou substituindo-se ao operador na construção das infraestruturas e, portanto, há um conjunto neste momento de ferramentas que permite uma melhor percepção e intervenção no mercado por ponto de vista dos particulares. E isto associado também a situações de natureza excepcional, mas que eram expectáveis da curva de maturidade de um conjunto de tecnologias que trouxeram os preços desses equipamentos cá para baixo e permitiram também que tudo isto se pudesse tornar muito mais competitivo e muito mais apetecível. Nem tudo são rosas e, portanto, isto são a parte boa da questão, é que, de facto, estes instrumentos permitiram isso. Agora, há aqui algumas questões que temos de enfrentar e temos de olhar com muita atenção relativamente àquilo que é o futuro. Aquilo que nós estamos neste momento a projetar e os parques que estão a ser licenciados e que estão em para o terreno
vão ser construídos e vão entrar em produção daqui a 2, 3 anos. E, portanto, acompanham também toda uma rede e uma infraestrutura que está a ser construída e que está neste momento também a evoluir. E, portanto, isto tem de andar a par e passo. Eu não posso fazer produção sem ter as infraestruturas que façam depois o transporte e a distribuição. E, portanto, há aqui uma necessidade muito importante de casar aquilo que são as políticas da produção de energia e aquilo que são as políticas da distribuição dos centros produtores numa lógica de distribuição da produção ao longo do país, numa lógica de menor custo e outros critérios que possam ser elencados, com a evolução dos planos de desenvolvimento e investimento das redes. Isto é fundamental que ande perfeitamente casado, porque senão eu passo a ter aqui problemas de sincronização. João, mas permita-me colocar-lhe a seguinte questão, que é, com a quantidade de projetos que nós sabemos que estão previstos ou que estão propostos pelos promotores para o país, como é que a Direção-Geral faz a triagem ou como é que faz, quais é que são os critérios? No fundo, deve ser, na sua perspectiva, deve ser o preço, deve ser a sustentabilidade dos projetos, como é que se faz a seleção de projetos quando sabemos que a capacidade de ligação da rede é limitada? Não, o preço não deve ser a única variável. Ele tem sido a principal variável porque, efetivamente, há uma percepção de que as questões da competitividade e da redução do custo da energia para as famílias, que tem a ver com a dívida tarifária também acumulada e, portanto, ainda temos esse problema, esse passivo para resolver e, portanto, não queremos criar mais problemas a esse passivo. E, portanto, claramente o preço é um vetor essencial. Mas há outras questões que nós devíamos atribuir e que já há alguns critérios estão a ser levados em linha de conta, nomeadamente até por parte dos operadores, quando também são chamados a pronunciar sobre estes projetos. E eles têm a ver com a otimização das redes. Claramente há uma vantagem em juntar um conjunto de produtores que possam, junto de uma infraestrutura comum, de uma subestação coletora ou de outras situações, que possam consubstanciar questões de escala, em que se pode aproveitar muito melhor a infraestrutura já existente. Isso também deveria ser, e julgo que será também uma das questões que pondera os critérios a ter em linha de conta, sobretudo quando estamos a falar nos acordos que têm a ver com a construção por parte a assunção da responsabilidade de construção por parte dos investidores. E, portanto, nesses acordos, obviamente, que os projetos que incorporam soluções de escala, incorporam soluções que permitem reduzir os custos para todo o sistema elétrico, são soluções que claramente devem ter um critério. Depois há critérios técnicos, e esses critérios técnicos têm muito a ver com a qualidade do serviço, a qualidade das redes, e esses também têm de ser observados. Agora, é verdade que nós não estamos à espera daquela avalanche, não estamos preparados para isso e é saudável porque é um mercado a funcionar, não é? É um mercado a funcionar, mas não estávamos à espera que houvesse tantos motivos de interesse e, portanto, neste momento temos de densificar esses critérios para conseguir projetos. João, aproveitando a deixa, passava ao Ricardo, porque o Governo, de facto, tem em mãos aqui um elevadíssimo interesse por parte dos promotores e há várias modalidades que os promotores podem escolher para tentar ganhar um lugar ao sol. Num contexto de indisponibilidade de rede, na sua perspectiva, Ricardo, quais é que são os modelos que melhor se adequam à atribuição de capacidade? Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer, obviamente, o convite que me foi endereçado na pessoa do Sr. Presidente da APREN, o Pedro Amaral Jorge. Antes de responder à sua pergunta, eu acho que é importante voltarmos um bocadinho atrás e percebermos aquilo que era o contexto quando o governo do qual faço parte, com o Sr. Secretário de Estado Adjunto de Energia, tinha em mãos em 2019 e a importante alteração legislativa que ocorreu com o Decreto-Lei 76 de 2019. Porque até aí, o processo de licenciamento estava invertido, ou seja, basicamente os promotores que quisessem construir um parque solar, por exemplo, entravam imediatamente num processo de licenciamento, iam ter com a APA, iam ter com as CCDRs, com o ICNF, com quem quer que seja, com as câmaras municipais, faziam todo o processo de licenciamento, que é um processo moroso, com alguma burocracia e que tem alguns problemas administrativos, porque tem custos administrativos para as entidades que estão envolvidas, e no final
iam perguntar ao operador da rede se havia capacidade para eles injetarem na rede. Ora, este processo não era eficaz, não era eficiente. E, portanto, o que o Decreto-Lei 76 de 2019 veio fazer foi inverter o processo de licenciamento. Portanto, começa-se sempre com a obtenção do ponto de recepção na rede e uma vez adquirido esse ponto de recepção na rede, então avança-se para o processo de licenciamento. E eu acho que esta foi uma importante alteração que se fez. Outra alteração que este Decreto-Lei fez, que foi muito importante, foi basicamente acabar com um modelo de atribuição da capacidade que era feito através de um sorteio. Portanto, basicamente, se eu fosse com o engenheiro João Bernardo para o mesmo ponto de recepção e nós os dois quiséssemos injetar na rede para o mesmo ponto, a forma como a DGEG depois fazia a adjudicação do ponto era através de um sorteio. Ora, também achamos que um sorteio não é a maneira mais eficiente e mais eficaz de valorizar um bem escasso que é o ponto de recepção na rede. Mas Ricardo, como é que perante a quantidade de projetos para as mesmas áreas de rede, para os mesmos pontos de ligação, como é que se faz a seleção de projetos e de forma transparente, de forma que os promotores percebam porque é que eu fui excluído e porque é que o meu concorrente ganhou um ponto de ligação na rede? O Governo está a fazer esse trabalho de forma transparente na sua perspectiva ou não? Eu julgo que sim. Portanto, o Decreto-Lei implementou, e ainda a sua questão, implementou basicamente duas grandes formas de atribuir capacidade. Uma através de um acordo bilateral com o operador de rede, para os casos em que não haja capacidade de rede. Basicamente os promotores assumem os custos de investimento do reforço da rede e entram num acordo bilateral com o operador de rede. Outra grande modalidade são os leilões, em que nós colocamos a um processo competitivo aberto e transparente determinados pontos de recepção na rede localizados ao longo do país, ganhando aquele que apresentar, digamos, o maior ganho para o sistema. E o maior ganho para o sistema, vocês estiveram atentos, traduziu-se naquilo que era o valor atual líquido ao longo de 15 anos para o sistema. Portanto, eu penso que os leilões são a forma mais eficiente de atribuir e dar valor a um bem escasso, porque permitem a descoberta de um preço que não é conhecido à partida, porque imaginemos que o Governo atribuía um ponto de recepção sem ser através de um modelo competitivo, de um leilão, de forma administrativa. Bom, se nós olharmos para os preços de referência que foram colocados no leilão, que são basicamente digamos, o preço máximo que o Governo estava disposto a atribuir àquele ponto de leilão, àquele ponto de recepção, vamos ver que foi muito abaixo daquilo que foi realmente adjudicado e, portanto, por mais informação que as entidades tenham relativamente àquilo que é a valorização de um ponto, esse preço apenas é descoberto através de um modelo competitivo que são os leilões. E, portanto, eu penso que os leilões são a melhor forma de atribuir valor a um bem escasso. O Ricardo também falou numa questão importante que é do licenciamento ambiental, ou seja, primeiro é necessário ter a ligação à rede e assegurar que a rede é capaz de receber os projetos, mas depois é preciso também que os projetos cumpram as regras ambientais e é por isso que eu passaria agora para o Presidente da APA, Nuno Lacasta, para nos explicar, no fundo, quais é que são os desafios que a APA tem hoje do ponto de vista do tratamento desta quantidade de projetos fotovoltaicos que vão nascendo pelo país e também alguns reforços de potência de parques eólicos e qual é que é a capacidade de resposta que a APA tem tido e a experiência que a APA tem tido para tramitar todos estes processos. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu não estou em casa, estou sim na APA. Peço desculpa não ter podido estar convosco fisicamente, na medida em que anteriormente estava numa audiência parlamentar também online. Eu pergunto-me se me estão a ver bem, porque aqui na minha visualização estou... Tem de baixar um bocadinho a câmara. Já percebi. Isso. Então, assim. Agora é o contrário. Muito bem. Vamos tentar fazer desta maneira. Exatamente. Respondendo à sua pergunta, começo por dizer
que é bem mais do que parques solares, bem mais do que reforços de potência de parques eólicos. Estamos também com um conjunto de linhas de alta tensão, já em processo de avaliação, ou de chamar-lhe a pré-avaliação. Estamos constantemente a receber pedidos de enquadramento do ponto de vista de saber se são sujeitos ou não à avaliação ambiental e, naturalmente, também em constante articulação com a DGEG. Eu posso dizer neste momento que, do ponto de vista da avaliação ambiental, isto é, enquadramento, pré-avaliação ou mesmo avaliação, tudo o que diz respeito a questões de descarbonização são o core da atividade da APA. Era obviamente de esperar. Recordo que os desafios de implementação do PNEC e do roteiro de neutralidade carbónica foram identificados nesses mesmos documentos atempadamente e aquilo que começámos por fazer já há um ano e tal foi, obviamente, colaborar na preparação desta legislação que foi referida anteriormente, ao nível do licenciamento, com o Ministério, não podia deixar de ser. Por outro lado, fazendo um conjunto de tarefas de, vou-lhe chamar, pré-triagem ao nível de sistemas de informação, para desde logo perceber se aquilo que era colocado, nomeadamente a leilão, a jusante tinha sequer possibilidade de ser autorizado, e isso ajudou muito precisamente nesse exercício. Estabelecemos e tive a ocasião, aliás, de o reportar na conferência do ano passado, um grupo de trabalho com a APREN, com a DGEG, no sentido de identificar um conjunto de situações, primeiro no que dizia respeito às questões de parques eólicos, mas mais recentemente também em matéria solar. Continuamos a articular também com um conjunto de outras entidades que intervêm nas autorizações, como sejam comissões de coordenação, municípios. Portanto, em geral, estamos ultra focados na simplificação de processos, quer através de via legislativa, quer através de via gestionária, e de uma melhor coordenação entre entidades. É absolutamente decisivo colaborarmos melhor entre todos para cumprirmos com todos estes prazos, estas exigências, este nível de projetos. Oh, Nuno, deixa-me colocar-lhe a seguinte questão mais concreta. Há uns anos houve alguns parques eólicos que não avançaram e os promotores queixavam-se dos tempos de licenciamento dos projetos. E a pergunta que lhe quero colocar é: sente que a APA tem hoje recursos suficientes para tramitar os projetos e a avaliação dos novos projetos na área da energia de forma rápida, célere e sem criar obstáculos à concretização desses investimentos? Ou faltam na APA recursos humanos e técnicos para tramitar todos estes projetos? Eu ia justamente falar sobre essa questão, porque estamos em processo de contratação de recursos adicionais, porque temos plenamente presente essa necessidade. Aliás, a própria DGEC também está a trabalhar nessa linha. Até diria mais, nós neste momento temos 2 pessoas a full-time no que diz respeito às questões de parques eólicos, e temos várias outras pessoas alocadas para os outros processos renováveis. Mas, pela nossa estimativa, precisaríamos aqui de uma equipa de 5 a 7 pessoas a full-time para estes projetos. E já agora dou nota do seguinte: não se trata apenas de projetos solares ou de projetos eólicos, como eu disse há pouco, linhas de muita alta tensão. Vamos ter também outro tipo de linhas. Temos matérias associadas a acompanhamento, por exemplo, da cascada de Tâmega e, portanto, capacidade hídrica a entrar também a operar. Temos questões associadas a interconexões. Neste momento, uma linha de muita alta tensão que ligará à Galiza está em avaliação ambiental. Temos dezenas vastas de projetos de reconversão industrial, isto é, o essencial da indústria portuguesa já percebeu que é com a renovação de processos industriais que vai descarbonizar, e temos inúmeros projetos em cima da mesa, e nem falei ainda de um conjunto de projetos na área do edificado, nem tão pouco da
mobilidade. E, portanto, é de facto um portfólio muito extenso para o qual nos estamos a reforçar em termos também de recursos humanos. Muito bem, Nuno, obrigado. Colocaria agora a seguinte questão ao engenheiro João Conceição, que também nos acompanha neste painel, que é como é que a REN lida com esta grande procura por pontos de ligação, que é hoje uma realidade diferente da que existia há 5, 6, 7 anos. O que é que a REN tem feito e que capacidade de resposta é que a REN tem para lidar com as centenas ou milhares de projetos que vão chegando através da Direção-Geral e que passam quer pela REN, quer pela EDP Distribuição? João, como é que tem sido gerir todos estes projetos? Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da APREN. Também dizer, tal como o Nuno Lacastre, eu também não estou em casa, estou aqui no escritório, mas aqui uma restrição de última hora impediu-me de estar aí fisicamente presente e peço desculpa por isso. Bom, respondendo diretamente à sua pergunta, Miguel, eu acho que nós aqui na REN estamos a seguir o que todas as entidades estão a seguir, que é adaptar-nos a esta nova realidade do setor. Nós não vivemos aqui uma transformação estrutural do setor e acho que já foi referido não só aqui pelos meus antecessores, mas também pelo painel anterior. Tornou-se evidente que as restrições deixaram de ser as restrições antigas. Até há pouco tempo existia uma restrição tecnológica, existia uma restrição de preço e neste momento parece-me relativamente evidente que a principal restrição para o desenvolvimento desta transformação está centrada na capacidade das redes poderem absorver todos estes pedidos em que estão presentes. Só para todos termos uma ideia, nós na REN, e falo também aqui com uma informação conjunta com a EDP Distribuição, por exemplo, para o caso dos projetos solares, nós temos recebido qualquer coisa como 4.400 pedidos no total de 270 gigawatts de capacidade de produção. Ora, se nós atendermos que a meta para 2030 são 9 gigawatts, poderemos ver a desproporcionalidade dos pedidos relativamente àquilo que estava pensado para atribuir. E como é que a REN gera essa avalanche de pedidos? Porque essa é a questão que se coloca para garantir que não há discriminação de um promotor em relação ao outro quando tem pedidos para zonas de rede próximas ou conflituantes. Portanto, como é que a REN faz essa triagem e esse tratamento de dados tão elevados? Nós temos que gerir isto de duas maneiras complementares e sempre em articulação com as entidades competentes e, em particular, com a Direção-Geral de Energia. A primeira questão é naquilo que são os desenvolvimentos de rede que a REN já fazia de uma forma tradicional, nomeadamente nos planos de desenvolvimento de rede. E como foi aqui referido pelo Dr. Ricardo Lareira e pelo engenheiro João Bernardo, nós temos também uma nova modalidade que complementa esta primeira, que são os acordos diretos. E, portanto, o que é que a REN tenta fazer nesta equação? É tentar otimizar as necessidades de rede versus os pedidos que nos são apresentados. É evidente que há mais pedidos do que a rede consegue absorver. Portanto, respondendo à sua pergunta, como é que nós gerimos esta questão? Gerimos, por um lado, através dos critérios que nos foram atribuídos pela Direção-Geral de Energia, nomeadamente nas características do projeto em causa, e tentamos conjugar isso com a capacidade que a rede consegue obter de uma forma otimizada, tentando minimizar o mais possível as necessidades de desenvolvimento de rede. E, portanto, esta combinação e em articulação com a Direção-Geral de Energia e em articulação com os promotores, nós tentamos encontrar aqui uma solução que dê resposta aos inúmeros pedidos nas diferentes tecnologias que nos têm sido apresentadas. Obrigado, João. Passo agora para o engenheiro João Torres, porque a EDP Distribuição também é parte neste processo de transformação da nossa paisagem, da nossa rede. E pergunto-lhe mais ou menos aquilo que tinha perguntado ao João Conceição, que é como é que é lidar com
toda esta forte procura por pontos de ligação? Qual é que tem sido o trabalho que a EDP Distribuição tem feito nos últimos meses para gerir estes projetos todos? Muito obrigado à APREN pelo convite. Estive lá a ver os meus apontamentos. A primeira vez que vim falar na APREN foi em 2007. E o tema foi licenciamento de renováveis. Experiências do passado, lições para o futuro. Depois convidaram-me em 2012 para um encontro em Viana do Castelo. O que quer dizer que correu bem aquela primeira parte. E é com este otimismo, com esta nota de otimismo, que eu quero iniciar a minha introdução e responder ao Miguel. De facto, estamos perante um desafio de alguma maneira inesperado, como foi dito pelo Sr. Diretor-Geral. De facto, é uma avalanche muito grande e é um sinal de que vamos no caminho certo. Este apetite a projetos deste tipo são muito relevantes e até no painel anterior ficou evidente que o tema das interligações até perdia importância face a este novo contexto e já agora aquela referência simpática da nova centralidade do operador de rede de distribuição, não sendo novidade para nós, mas é sempre bom sublinhar que isso acontece. Bem, neste caso, os nossos critérios não são muito diferentes do que o João Conceição referiu. Portanto, nós estamos de forma muito próxima a colaborar com a Direção-Geral e também com o REN. Procuramos projetos que minimizem, no fundo, o investimento na rede, o impacto que não tenham impacto na tarifa, que é, no fim, o que vai decidir, e que sejam projetos que se integrem no normal desenvolvimento da rede. Nós, nesse aspecto, apresentámos o nosso plano de investimentos, quer o 19-23, que está, espero eu, na fase final de aprovação, mas, portanto, vamos governando com duodécimos, que também não tem problema, quer este plano que está agora em discussão, de 21-25, que é muito mais marcado por este novo tempo. Aliás, ele começou a ser produzido na altura em que o PNEC 2030 foi divulgado e, portanto, foi ali e aí nós estabelecemos o nosso plano de expansão da rede, procurando criar condições para acolher muito mais renovável e acolher estes projetos que... Mas tem sido difícil de gerir esta quantidade de projetos, sendo que vocês têm de trabalhar em articulação, quer com a REN, quer com a Direção-Geral de Energia, quer com os promotores, ou seja, há um grau de complexidade maior hoje no trabalho da EDP de distribuição? Eu não diria que nós todos os anos fazemos 40 mil ligações à rede em baixa tensão e mais de 1 milhar de ligações em média tensão. Portanto, a ligação à rede, eu diria, é a nossa especialidade. Naturalmente, há aqui um tema novo, porque se trata de produtores e, normalmente, em locais onde não é aí que ocorre o maior consumo, é zonas de menor consumo, de mais baixa densidade da rede. Há, de facto, uma pressão muito grande sobre a nossa organização, porque as pessoas depois também são impacientes em relação aos prazos, é evidente, isso... Quem pede uma ligação de manhã quer que esteja pronta à tarde, mas com isso... mas acho que temos dado boa conta do recado. Agora, temos, de facto, a organização sob muita pressão. Trabalhamos diariamente com a Direção-Geral e com a REN para garantir que seja fluido o processo. E estamos preparados não só para este tema do licenciamento, que eu comecei por aquela nota, que é um tema... que é evidente preocupa, mas que eu acho que vamos ultrapassar, enfim, mobilizando recursos, quer na APA, quer na Direção-Geral, na distribuição, na REN, e vamos com certeza dar conta do recado, mas preocupa mais aquilo que vai ser a rede depois gerida com esta capacidade. Há uma questão que gostava de colocar, que é com o PNEC, os projetos que estão previstos no PNEC, a quantidade de energia solar que vai entrar no sistema e que vai tornar o sistema muito mais dependente dessa produção centralizada fotovoltaica, como é que vê a preparação da EDP Distribuição, no seu caso, para gerir um novo mix energético? Porque vamos ter muito mais energia solar durante o dia e por vezes pode até ser suficiente para preencher todo o nosso consumo nas horas de ponta, ou pelo menos durante o dia. Sente que a sua empresa está preparada para gerir um mix energético que será diferente daquele a que temos estado habituados?
Miguel, essa é a pergunta-chave. Como é que isto vai funcionar depois dos licenciamentos estarem resolvidos, como eu acredito que estejam, e as ligações concretizadas? O professor Peças Lopes deu algumas notas sobre isso na intervenção desta manhã. A palavra-chave vai ser flexibilidade. E vai-se gerir flexibilidade, vai ser o desafio do operador da rede de distribuição. E até, naturalmente, acompanhando também o que foi dito de manhã, no primeiro painel, passar a ser assegurado a um nível local, a um nível regional, porque vamos ter estas ligações solares, vamos ter armazenamento distribuído, mais centralizado, menos centralizado, vamos ter veículos elétricos a carregar, veículos elétricos a entregar eletricidade à rede e, portanto, é uma vida que nasce ligada à rede de distribuição que nos coloca desafios de gestão dinâmica dessa rede. Obriga-nos a tratamento de dados de forma antecipada, muito tratamento de dados, analítica. Os modelos de planeamento têm que ser muito mais probabilísticos e menos como tem sido até agora, que é planeamos de acordo com o crescimento que se espera, muitas vezes indexado ao PIB. Portanto, de facto, o desafio que temos é desta ordem. E é aqui que aparece o conceito das redes inteligentes. De facto, é preciso, usando muita inteligência, para gerir bem esta rede. E, portanto, as redes inteligentes é muito mais do que os contadores inteligentes. E nesse sentido, o posto de transformação, a subestação, com grandes níveis de digitalização, de automação, e, naturalmente, as capacidades das nossas pessoas para conseguirem fazer isso. Mas, tecnicamente, vai haver desafios elevados. Há muitas empresas que já estão a apostar em baterias, em capacidade de armazenagem, provavelmente a um ritmo mais acelerado do que aquele que esperaríamos. A EDP Distribuição também tinha, ou tem, um projeto piloto em Évora já há algum tempo com uma bateria, mas vamos saltar para uma escala muito maior. Muito bem. A EDP Distribuição está preparada para esse desafio de flexibilidade ou não? O que eu posso dizer é que temos vindo a preparar para isto. Para nós não é surpresa e mesmo, naturalmente, o Regulamento de Redes Inteligentes foi aprovado 12 anos depois da instalação do primeiro contador inteligente e, portanto, nós continuamos a trabalhar e estamos a trabalhar nesse sentido. Ainda ontem foi aqui apresentada uma tese que mereceu o prémio APREN sobre inércia síncrona, que é um tema muito interessante dos dias seguintes, e aquele jovem está agora na EDP Distribuição. E, portanto, nós procuramos as competências, preparados, estamos a preparar, sabemos que é esse o caminho, conseguimos olhar para 2030 e para 2050 e saber o que vai acontecer na rede e preparar as nossas pessoas para isso. João Bernardo, na Direção-Geral de Energia também tem de haver uma adaptação para um modelo, um sistema energético diferente e o que lhe pergunto é se esta quantidade de projetos com baterias, com armazenagem, surpreende a própria capacidade de gestão da Direção-Geral. Como é que a Direção-Geral tem estado a tratar projetos que introduzem a novidade da armazenagem? Esse é claramente um dos grandes desafios que a Direção-Geral de Energia, a Administração Central no seu todo, nós não somos particularmente diferentes das outras organizações do Estado. Agora, temos um grau de especialização muito grande e esse grau de especialização muito grande não encontra eco no recrutamento no Estado, ou seja, eu procuro engenheiros eletrotécnicos, não existem no Estado e, portanto, isto cria uma dificuldade adicional quando eu procuro especialistas em que a própria forma de recrutar, neste momento que está em cima do terreno, é uma forma de recrutar interna e, portanto, obriga-nos aqui a ser criativos e a tentar encontrar outras soluções. Eu acredito que haja um olhar para este tipo de organizações que têm uma função, um papel muito mais específico em determinados setores de atividade que o Estado regula ou que o Estado tem competência e que permita aqui haver uma abertura, como houve o recrutamento coletivo em que o Estado apostou em 1000 novos profissionais recrutados externamente, mas que essencialmente são indivíduos da área jurídica, da área económica, da área financeira, da área estatística e, portanto, que podem ter pontualmente interesse à Direção-Geral de Energia, mas no seu global não servem os interesses desta especialização que procuramos. Por outro lado, a Direção-Geral tem um problema de competitividade a recrutar. Tem
a nível salarial tem um salário base que pode ser considerado interessante, mas depois a progressão perde até mesmo com os nossos os operadores que estão aqui sentados ao nosso lado e em frente da televisão, com a entidade reguladora e outras entidades que têm maior flexibilidade na contratação e que podem premiar de uma forma muito mais simples os funcionários que de facto se destacam e que contribuem de uma forma muito substantiva para a organização. E, portanto, nós não temos essa capacidade e isso é claramente um dos problemas. E, portanto, temos que conseguir ganhar capacidade no outro lado. É isso que estamos a fazer, estamos a avançar num projeto de enorme digitalização dos processos na Direção-Geral de Energia. É um processo que está neste momento a sair dos bastidores, e, portanto, houve muito trabalho de bastidor de passar toda a informação e todos os dados para um formato digital, que ainda estamos a acabar esse processo, depois para um formato em cloud e depois para que todos os funcionários possam ter acesso remoto e possam trabalhar em qualquer circunstância com aquilo que são a informação. Aquilo que disse o João Torres, e eu subscrevo completamente, nós vamos passar para uma fase em que a informação, os dados e o trabalho crítico sobre esses dados vai ser fundamental. E isso vai ser tanto fundamental para os operadores, como para os investidores, promotores, como também para a própria administração. Nós vamos ter que ser capazes de trabalhar rapidamente a informação, criar indicadores, criar informação, criar dados que possam ser utilizados e disponibilizá-los muito facilmente e de uma forma muito amigável. E, portanto, é esse o caminho que temos de seguir e nós lançámos agora há um mês o novo site, que já tínhamos um site que era do tempo pré-histórico e, portanto, este já está mais infográfico, com uma maior capacidade de interação com as pessoas, com informação mais... que está em processo, em trabalho, mas que, pronto, são esses os caminhos, os passos que temos de dar. Ricardo, o Governo colocou uma grande ênfase nos leilões de capacidade solar, atribuíram até agora cerca de 2 gigawatts, mas por via dos acordos já temos aí na calha acordos para 3,5 gigawatts, mais os licenciamentos que vinham de trás e somando tudo, ainda há dias um promotor me dizia que já está, o objetivo para 2030 está praticamente alcançado. E a questão que coloco é, os leilões de capacidade serão a melhor forma de atribuir capacidade para este bem tão escasso que é o ponto de ligação à rede, ou os outros processos de licenciamento e os acordos seriam uma solução melhor? Como é que são ponderados os benefícios de cada uma das vias de licenciamento para o sistema elétrico, por um lado, e para os consumidores, por outro? Sim, uma excelente pergunta. De facto, como já foi dito anteriormente, nós no Governo, nem na Direção-Geral, nem mesmo nos operadores, estávamos à espera de uma avalanche de pedidos como aquela que sucedeu, em que já temos largamente, já ultrapassou largamente o razoável. Eu acho que, portanto, nós estamos agora a preparar-nos para fazer a transposição da Diretiva de Mercados e a transposição da Diretiva de Renováveis e vamos aproveitar para fazer também digamos, uma revisão daquilo que é o quadro legal em função desta transformação que está a ocorrer no setor. E uma das alterações que nós estamos a pensar em introduzir tem precisamente a ver com a pergunta que nos colocou. Portanto, eu acho que é preciso haver uma ferramenta que nos diga a nós, decisores políticos, qual é que é o mecanismo que maior benefício traz aos consumidores a cada um dos momentos. Ou seja, se é, por um lado, um acordo bilateral, porquê? Porque os promotores, ao assumirem os custos de investimento, é o CAPEX que não vai às tarifas de acesso à rede e, portanto, os consumidores não pagam com os custos de investimento, depois pagam os custos de exploração, o OPEX, mas não pagam os custos de investimento, versus uma modalidade de leilão em que os operadores de rede, portanto, fazem o desenvolvimento da rede de acordo com os seus planos nacionais e tanto o CAPEX e o OPEX entram para a sua base de ativos regulada e são remuneradas com uma taxa de remuneração e pagos pelos consumidores, mas depois todos os ganhos dos leilões revertem para o sistema. Portanto, eu acho que tem que haver aqui uma ferramenta e nós estamos já a trabalhar nesse sentido,
que nos diga a cada momento qual é que é o mecanismo que traz maior valia para os consumidores. Se é Não através devia de um ter acordo? sido feito antes, ou seja, esse trabalho, encontrar essa ferramenta, fazer essa análise, não devia ter sido o passo prévio antes de decidir lançar leilões e, ao mesmo tempo, o sistema de acordos. Isso não baralha um bocadinho aqui o funcionamento do mercado? Poderia ter sido feito antes, é verdade, mas a verdade é que também não estávamos à espera que os acordos tivessem uma avalanche de pedidos como aquelas que tiveram. Portanto, eu acho que isto é um processo de aprendizagem, é um processo que, obviamente, que estamos muito dispostos a melhorar e a torná-lo mais eficiente e integrado, rumo àquilo que são os objetivos do PNEC. Obviamente que nós não vamos conseguir licenciar todos os projetos que estão previstos nos acordos. E, portanto, os termos de referência, como falou o engenheiro João Conceição, são, digamos, é aquilo que vai balizar aquilo que são os projetos que têm interesse para o sistema daqueles que não têm interesse para o sistema, mas ainda não chegámos aos objetivos. Portanto, vai ser necessário ainda fazermos mais alguns leilões e pensamos em novas formas de fazer os leilões, porque deparamos já com alguns problemas que têm a ver com o ordenamento do território e com a paisagem, e, portanto, e com o stress que está a haver na procura de terrenos para licenciar. Portanto, nós não queremos, também não é do interesse do Governo ter o Alentejo cerrado de painéis solares por tudo o que é canto. Portanto, o que nós estamos a tentar procurar e fazer para o próximo leilão é já procurar localizações alternativas, nomeadamente na parte das albufeiras, portanto, para a instalação de solar flutuante, no aproveitamento, por exemplo, de explorações agrícolas. Podem ter também aqui uma boa vertente de simbiose. E também estamos a explorar uma outra via, que essa sim é um bocadinho mais ambiciosa, que tem a ver com a instalação, por exemplo, de painéis nas autoestradas. Okay. E, portanto, acho que estas vias são vias que nós temos que explorar nos próximos leilões. Passava a palavra novamente ao Nuno Lacasta, da APA, para regressar ao tema das baterias acopladas a centrais solares. Esta é uma realidade nova também para a própria Agência Portuguesa do Ambiente e para os processos de avaliação de impacto ambiental. A APA está preparada para gerir esta nova realidade dos projetos de armazenagem ou nem por isso? Começámos a trabalhar nessa área muito recentemente e estaremos certamente preparados para também olhar para essa tecnologia. Temos a perfeita consciência, como tantos outros, da absoluta imprescindibilidade de armazenamento. Historicamente, trabalhamos através de uma forma de armazenamento que todos conhecem, chamam-se albufeiras. E verdadeiramente estamos numa nova fase. Miguel, se me fosse possível, eu pedia para me projetarem um slide, porque eu gostava só de recordar aqui um contexto. Certamente é pano de fundo desta nossa conferência. Eu tenho muita pena de não poder participar nos vários painéis escutando, mas gostava só de recordar algo muito, muito recente, que foi a apresentação, há 2 semanas, por parte da Comissão Europeia, da meta para 2030, daquilo que é a proposta da Comissão da meta para 2030 no contexto da Lei do Clima, que está em negociação no seio da União Europeia. E, nesse contexto, destaca-se, obviamente, uma meta de 55%, que é superior àquilo que tínhamos anteriormente na casa dos 40%. Gostava de dar 2 notas muito importantes sobre isto, para termos consciência de que estas matérias estão em constante evolução. Em primeiro lugar, Portugal já estava preparado ao nível do planeamento e já está, como se vê, aliás, muitíssimo empenhado na implementação daquilo que é a sua cota-parte nesta meta. O roteiro da neutralidade carbónica, o PNEC, ambos estes instrumentos centrais de planeamento já tinham, no fundo, uma cota-parte portuguesa para uma meta desta natureza. E diria mais, ao nível da retenção de carbono no solo e florestal, também estamos preparados para algo que agora finalmente a Comissão coloca em cima da mesa, que nos parece absolutamente essencial para a neutralidade carbónica. Em segundo lugar, recordar que, obviamente, estamos a falar de metas que são ambiciosas para Portugal, recordando uma vez mais 45% a 55% de redução de gases com efeito de
de estufa, 2030, incorporação de energias renováveis de 47%, melhorar a nossa eficiência energética em 35% e produzir 80% de eletricidade a partir de fontes renováveis. Isto quer dizer que, eu também estou otimista neste sentido, que na próxima década, tudo temos que ir fazendo para continuar a implementar projetos de energias renováveis, de eficiência energética, de descarbonização em geral, para atingirmos este nosso objetivo. Até porque, aqui termino, nunca me canso de dizer isto, estas são as medidas que nos vão permitir, como vê nesse gráfico, assegurar que continuamos a desacoplar o crescimento económico da poluição, da emissão de gases com efeito de estufa. E não há alternativa económica para o país, parece-me a mim, não gostaria de deixar de enfatizar este ponto. Ok, Nuno, obrigado. E porque fala de descarbonização, ela não acontece apenas no setor elétrico, mas também na área do gás e dos combustíveis. E por isso perguntava ao João Conceição, uma vez que a REN gera não só o setor elétrico, mas também ativos de gás natural, como é que a estratégia do hidrogénio se vai articular com os objetivos que o país tem ao nível do PNEC? Ou seja, há projetos de hidrogénio verde que vão assentar em produção solar e que vão implicar um reforço da capacidade fotovoltaica para consumo, para a produção do próprio hidrogénio verde. Como é que o João olha para a articulação entre as duas estratégias, a do hidrogénio e o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030? Muito obrigado, Miguel. Isso é uma ótima questão. Eu acho que elas se encaixam quase na perfeição. E deixe-me dizer que a questão do hidrogénio acho que é outra prova de que toda esta evolução no setor de energia está a ser bastante dinâmico. Basta recuar um par de anos e nós ouvíamos falar na eletrificação do setor da energia. E ponto final, e não ouvíamos mais nada. Até que havia muitas opiniões mais pessimistas que diziam que o gás natural estava acabado e que as infraestruturas de gás natural iam ser um problema porque iam ficar rapidamente ociosas. Hoje nós ouvimos falar na eletrificação mais hidrogenação, se me permitem o jargão para encaixar aqui o hidrogénio. E no caso, respondendo diretamente à sua pergunta, no caso português, eu acho que elas encaixam perfeitamente. Encaixam perfeitamente por variedíssimas razões. Primeiro porque o hidrogénio pode ser uma forma muito interessante, quer em termos técnicos, quer em termos económicos, de absorver excessos de energia renovável. Podemos ver o próprio hidrogénio como uma forma indireta de armazenamento de energia elétrica quando ela é produzida em excesso a partir das fontes renováveis. Depois, porque permite outra alavanca importante de descarbonização, nomeadamente na descarbonização de algumas vertentes, como o Nuno Lacasta acabou de exemplificar, de algumas vertentes, quer no consumo industrial, quer nos transportes. Em concreto, nos transportes pesados e de mercadorias, etc. Terceiro, porque nós temos já instaladas as infraestruturas, nesse caso temos instaladas as infraestruturas necessárias para permitir a absorção dessa mesma componente de hidrogénio. Ou seja, não estamos a falar, nesta primeira fase, de estar a desenvolver novos gasodutos para transporte de hidrogénio, uma vez que se utilizaria todas as infraestruturas existentes, a começar por uma infraestrutura bastante eficiente e bastante otimizada que nós temos em Sines, não só para abastecimento do mercado interno, mas também numa fileira que se pretende de exportação. Obrigado, João. Obrigado. Passo agora aqui ao engenheiro João Torres novamente. Este forte impulso à produção centralizada pode ou não minar o sucesso da aposta no autoconsumo e na produção descentralizada?
Não acredito. Acho que faz tudo parte da solução, digamos assim, incluindo a questão do armazenamento, nomeadamente, no caso da rede, do hidrogênio, que o João acabou por referir. A rede vai ter muito mais agentes, digamos assim, todos eles com o seu papel. E daí o tema da flexibilidade que eu falei, porque passamos de um tempo em que se ajustava a oferta à procura e a procura evoluía muito tranquilamente, seguindo um ciclo diário, um ciclo semanal, para uma variação desta procura ao longo do dia, função exatamente do que eu fui dizendo há pouco. E portanto, todas estas soluções de produção centralizada, que de repente se passa uma nuvem, tem uma quebra. Produção descentralizada, a questão da eólica, a questão das comunidades de energia, a questão do armazenamento. Por isso, também nós defendemos que o armazenamento possa ser uma das ferramentas dos operadores de rede na sua política de investimento, porque pode o mercado não responder naquele ponto e, obviamente, como há muitos anos foram as baterias de condensadores para conseguir controlar o nível de tensão na rede, nos anos 50, agora as baterias podem ajustar esta flexibilidade. E, portanto, nesse sentido, a variabilidade que vamos ter na oferta, na procura, correspondendo à oferta, exige participação de todos. E, portanto, eu diria que não há aqui disputas. O que exige é uma gestão harmoniosa para que as luzes não se apaguem. E este é o ponto fundamental que eu gostava de sublinhar. Um dos eixos do nosso plano de investimento é a resiliência das redes, sempre. João, uma das reclamações que já ouvi de algumas empresas do setor é de que não está a haver uma resposta suficientemente rápida por parte da EDP Distribuição na gestão de pedidos de ligação de projetos de autoconsumo. Vocês estão com alguma dificuldade particular em dar resposta a esses pedidos ou não? Nós tivemos milhares de pedidos a bater-nos à porta. Analisámos desde a saída do decreto-lei que o Ricardo referiu a viabilidade de mais de 5.000 em ligação com o operador de rede de transporte. Fizemos a análise das condições de ligação de mais de 2.000. Estamos, de facto, sob muita pressão, isso eu já dei nota, e é evidente que isso leva, com certeza, a que a impaciência por parte de alguns consumidores o levem a bater-lhe à porta com essa reclamação. Mas estamos muito empenhados, vamos responder todos muito rapidamente, reforçamos as equipas, aí temos mais liberdade, que aqui o Sr. Diretor-Geral, de facto, recorremos a pessoas de outras áreas da empresa que estejam com mais capacidade para libertar recursos e estamos muito conscientes de que passa por nós este sucesso imediato e, naturalmente, como eu disse, espero que me convidem depois, daqui por uns anos, porque o licenciamento correu bem. Ok. Antes de passarmos às questões que nos são colocadas pelos quem está a assistir à conferência, perguntava ao João Bernardo e ao Ricardo Loureiro sobre onde é que fica o autoconsumo quando nós temos esta quantidade toda de projetos para grandes centrais fotovoltaicas, quer na perspectiva da Direção-Geral, quer na perspectiva da Secretaria de Estado da Energia. O autoconsumo tem condições para avançar e em força na mesma, João? Tem, certamente. O autoconsumo é claramente uma das prioridades da Direção-Geral de Energia, é com certeza uma das prioridades do Governo, isso está explícito em todos os documentos de planeamento e estratégia, e queremos dar um grande enfoque a esta possibilidade de, por um lado, aproximar o consumo da produção, e isso tem óbvias vantagens no que se refere das perdas da rede, por exemplo, portanto, só por aí seria um processo extremamente interessante, mas faz também com que todos os cidadãos possam participar também neste processo de eletrificação e neste processo de caminhar para uma sociedade mais neutra do ponto de vista das emissões de carbono. Por outro lado, há uma questão que é muito importante e que tem de ser chamada também, e o João Torres já levantou essa questão há pouco. Obviamente, há aqui um trabalho muito grande que temos de fazer nos edifícios, no edificado.
e que passa também pelas questões do autoconsumo, passa pelas questões de eficiência energética, passa pelas questões da gestão e passa por questões, por exemplo, da entidade reguladora na criação de tarifas dinâmicas, etc., mas passa também, sobretudo, por estas questões de produção em autoconsumo. E, portanto, nós vemos isto, juntamente com aquilo que são os projetos das comunidades de energia renovável e o autoconsumo coletivo, que desligou os pontos de consumo dos pontos de produção, como uma dinâmica que queremos não só fazer crescer dentro daquilo que são as cidades e dos edifícios, mas queremos também transportar isto para a parte industrial. E é na parte industrial que vamos fazer uma grande aposta no autoconsumo, porque aí há, de facto, uma capacidade e uma competência até para gerir os sistemas muito maiores. Ricardo, como é que a Secretaria de Estado de Energia gera o equilíbrio entre o crescimento da produção centralizada e a vontade de também querer dar espaço ao autoconsumo? O autoconsumo é uma das prioridades do Governo. Aliás, não é por acaso que os 2 grandes diplomas que foram feitos em 2019, quando nós entramos no Governo, por um lado foi a revisão do Decreto-Lei do 172, que tem as bases do setor elétrico, e o outro foi o novo quadro legal do autoconsumo, que consagra não só o autoconsumo individual, e essa não é uma grande novidade, porque o autoconsumo individual já existia antes e continuará a existir, não é por aí que existiram novidades. Agora, o que introduziu foi o conceito do autoconsumo coletivo e o conceito de comunidades. E esta é uma grande aposta do Governo. Como disse o engenheiro João Bernardo, o autoconsumo coletivo pode ser muito bem a chave, ou pode fazer parte da solução, por exemplo, para a indústria. A indústria tem ainda elevados custos energéticos que encarecem os seus custos de produção, e especialmente a indústria que é exportadora e que compete com os seus pares europeus, tem esta competitividade que tem que manter. E o autoconsumo pode ajudar, de facto, a baixar estes custos de energia, não só porque desde logo a aposta no autoconsumo permite que não haja um pagamento das tarifas de rede a montante de onde está a unidade de produção, como o despacho que o Sr. Secretário de Estado aprovou muito recentemente confere um regime de isenções ao nível do pagamento dos CIEC que tem como propósito fomentar precisamente a aposta neste tipo de projetos que o Governo vê como que sejam absolutamente essenciais para que se atinjam as metas da descarbonização. Em todo o caso, são isenções que depois hão de ser suportadas por outros consumidores, não é? Sim, tem um efeito redistributivo, como toda a gente sabe, mas nós entendemos no Governo que nesta fase inicial seria muito importante dinamizar a aposta no autoconsumo como forma de atingir as metas. Obviamente que este quadro é revisto anualmente e, portanto, a qualquer momento nós podemos entender que já não se justifica conferir este desconto nas tarifas de acesso às redes para os projetos, e acaba-se com os projetos. Mas achamos que neste momento é essencial para a sua viabilidade económico-financeira, e esse é um dos aspectos que estava a travar, digamos, a progressão do autoconsumo, sobretudo na parte coletiva e das comunidades. Há outros aspectos que também estão, que digamos, são alguns bottlenecks que se impõem ainda ao autoconsumo, que têm a ver com as limitações do espaço físico, e outra tem a ver com o próprio entendimento do que é uma comunidade e do que é um autoconsumo coletivo. Portanto, por isso é que este ano o decreto-lei que lançámos em 2019 prevê quase um projeto piloto, ou vários projetos pilotos a ocorrerem durante este ano, para que no próximo ano, em 2021, possamos arrancar então com a revisão dos regulamentos já para uma fase de disseminação dos projetos. Muito bem, tivemos aqui um conjunto de questões interessantes para debater, de facto, o acesso à rede, mas vamos abrir aqui espaço para algumas questões que nos são colocadas por quem está a assistir à conferência. E uma delas é: para quando o leilão para mais potência eólica? João Bernardo, tem alguma informação? Não. Ricardo? Não. O João Bernardo passou uma batata quente. Não está previsto para o curto prazo fazer um leilão para potência adicional eólica. Achamos que
achamos que o crescimento da eólica vai ocorrer sobretudo, como disse até na sessão anterior o professor Peças Lopes, com o repowering e com o sobreequipamento. E, portanto, achamos que essas modalidades, do nosso ponto de vista, não necessitam de ter um leilão específico. E, portanto, eu acho que as metas que estão previstas no PNEC ao nível da penetração da eólica vão ser atingidas sobretudo por essas duas vias. Portanto, não está nos planos imediatos do Governo fazer um lançamento específico para potência adicional na eólica. Muito bem. Ricardo, outra questão para si. O processo antigo não permitia a corrida e especulação que aconteceu. Só projetos sérios podiam concorrer a pontos de ligação e havia algum risco de não haver acesso, mas tinha que haver investimento e vontade real de fazer projetos. Qual a vantagem do 76, suponho que seja um diploma face ao que aconteceu? Sim, o 76 de 2019 foi o diploma que eu referi inicialmente. Não, a vantagem é que tira, precisamente, o 76, como inverteu o processo de licenciamento, retirou carga administrativa às entidades, portanto, que têm que introduzir, digamos, têm que aferir recursos humanos à avaliação dos projetos, sem que haja certeza que no final haja potência para os injetar na rede. Desse ponto de vista, retirou carga administrativa e não concordo quando diz que relativamente à especulação. Portanto, o que o anterior decreto-lei permitia era exatamente a existência de especulação. O que fez o novo decreto-lei foi impedir, ou pelo menos tentar impedir essa especulação, quando proibiu que a licença de produção pudesse ser transacionada previamente à sua obtenção. E, portanto, só com a concretização do projeto no terreno é que pode haver uma venda dessa licença de produção e não antes. Portanto, o que nós fizemos foi exatamente o contrário. Uma terceira questão que vem da nossa audiência: quando cumpridos os critérios, os projetos são selecionados por ordem de chegada. É uma abordagem justa? Esta questão, se calhar, João, como é que responderia esta pergunta? Quer dizer, do ponto de vista da justiça, obviamente que em igualdade de circunstâncias, o critério cronológico é de alguma forma justo, porque a primeira pessoa que despachou primeiro e que no fundo fez o trabalho de casa mais rapidamente, isto é como em qualquer coisa, a pessoa que chega primeiro à fila ou que marca o restaurante em primeiro lugar tem direito à mesa. Quer dizer, do ponto de vista da justiça tout-court, parece-me que sim, que é um processo justo. Agora, que deve ser o único critério a presidir, não. Isso acho que não deve ser, já foi aqui referido, que outros critérios que permitam optimizar as redes, a utilização das redes, que permitam otimizar os investimentos e que permitam, de alguma forma, trazer vantagens para o sistema energético e elétrico nacional, obviamente devem ser ponderadas. E, portanto, eu sobre isso não tenho nenhuma dúvida de que o critério da escolha deverá aparecer depois destes critérios estarem do tempo, depois destes critérios estarem esgotados. Uhum. E creio que ainda temos tempo para mais algumas questões. Uma quarta questão que vem da nossa audiência fala sobre a exposição e o recurso solar no Algarve. Entretanto, a questão desapareceu aqui do painel e não a consegui compreender. Talvez haja possibilidade de voltarmos lá a seguir. A questão que segue: em que moldes pretende o Governo proceder ao repowering e quais os modelos económicos que podem os atuais promotores esperar para prever a extensão dos seus projetos? E esta também seria uma questão endereçada ao Ricardo Loureiro. Relativamente ao repowering, o que nós estamos a fazer agora é, no fundo, fazer um decreto-lei que enquadre todas estas especificidades que são vicissitudes da produção eólica, e aqui cabe não só o repowering, como o sobreequipamento. E ainda estamos a pensar como é que podemos fazer isso, mas eu diria que as novidades e digamos aqui, aquilo que vai ser a dificuldade e a inovação vai ser ao nível do processo de licenciamento, porque estamos perante uma dicotomia. Portanto, nós estamos a aumentar a capacidade de injeção da produção eólica e retirando a ventoinha, já como as pessoas gostam de chamar. E, portanto, sim ou não, isto precisa de um novo processo de licenciamento.
E, portanto, o que nós estamos a fazer é mais um nível de trabalho ao nível do processo de licenciamento. Ok. E é isso. Ainda conseguimos fazer mais algumas questões. Como pôr as metas do PNEC em prática, tendo em consideração que atualmente as entidades administrativas não têm capacidade de resposta? Ora, parte da assunção de que a Direção-Geral e a APA, suponho, não têm essa capacidade de resposta. Eu perguntava ao Nuno Lacasta, se ainda estiver connosco, de facto, se é execuível atingir as metas do PNEC perante alguma insuficiência de recursos e de capacidade de resposta aos prazos, de que já falámos um bocadinho neste painel. Nuno. A resposta é idêntica àquela que dei em termos macroeconómicos. Assim como não temos alternativa económica à descarbonização, não temos alternativa a não reformular as capacidades, melhorar na digitalização, melhor articular as entidades, precisamente para atingir as metas a que nos propusemos, ou melhor, a que nos vinculamos. Aquilo que foi referido anteriormente, simplificação do licenciamento, redução de duplicações, melhoria de coordenação entre entidades, é absolutamente essencial e certamente será a tarefa constante nos próximos anos da parte da APA, como referi. Estamos já em processo de identificação de mais recursos humanos para aquela que já é hoje uma prioridade ao nível da avaliação e de autorizações, que é precisamente a descarbonização. A nossa obsessão é absolutamente permanente sobre a capacidade para avaliar tudo isto. Uhum. João Bernardo, a questão também se coloca em relação à Direção-Geral. Coloca-se, eu queria dar aqui uma tónica um bocadinho diferente, é que o plano, e este plano para a primeira vez, é um plano conjunto de energia e clima, e traz aqui mais atores que são essenciais ao seu cumprimento. Desde logo, todos os atores, como os operadores de rede, como o regulador, etc., que são essenciais também na formação das suas políticas, a ajudar a concretizar este plano, nomeadamente nas especificações técnicas, por exemplo, de injeção de hidrogênio nas redes, etc. Isso tudo faz parte de um conjunto de regulamentação e de regulação que será um esforço conjunto de todos, mas dá também aqui uma tónica e um papel muito importante aos particulares. Desde logo às populações, naquilo que são os seus atos e as suas medidas proativas de procurar eficiência energética ou procurar soluções de eletrificação, mas também aos investidores, que passam a ter aqui um papel predominante, não só nos investimentos em capacidade, mas também nos investimentos em infraestruturas, que não tinham de antes. E, portanto, é um plano muito mais inclusivo de todos os atores. E, portanto, pode haver aqui uma deficiência da parte da APA e da Direção-Geral de Energia, porque, como disse muito bem o Nuno, temos aqui mais dificuldades em trazer recursos. Mas temos também uma capacidade de olhar para aquilo que é a nossa história, portanto, temos um trajeto de aprendizagem que nos permite, ao encontrar um becto, tentar encontrar outras soluções onde possamos resolver e fazer um bypass, nomeadamente nas questões de digitalização e nas questões da gestão de bases de dados e de informação. E, portanto, é isso que vamos fazer e, com certeza, também na área dos recursos humanos vamos ultrapassar. Mas estamos acompanhados neste trajeto. Ok, muito bem. Estamos quase a chegar ao final, mas ainda conseguimos espaço para mais algumas perguntas. Quais são os critérios para a atribuição de acordos diretos? Porquê é que não foram anunciados e definidos os critérios antes? Ora, esta questão prende-se muito com esta vaga de acordos que a REN aceitou propor a várias empresas, e eu perguntava ao João Conceição que resposta é que, ou melhor, a pergunta é para o Ricardo Loureiro e eu ia perguntar ao João Conceição, assim pergunto diretamente ao Ricardo Loureiro. Quais é que são, de facto, os critérios para a atribuição de acordos diretos e qual é que é a transparência que deve presidir a partilha de informação com o mercado e com o país em relação a esses acordos? Os critérios são os critérios que foram publicados e publicitados na página eletrónica da Direção-Geral, que são os termos de referência. Portanto, os termos de referência têm vários tipos de critérios. Têm critérios do ponto de vista de licenciamento e ambientais, portanto, basicamente, valoriza mais, atribui mais pontuação aos projetos que estejam numa fase adiantada de licenciamento, por exemplo, tenham a obtenção dos terrenos, por exemplo. E depois tem outra parte mais económica, que tem a ver com, valoriza mais projetos que, por exemplo, tenham uma componente de hibridização. E porquê? Porque isto maximiza
o aproveitamento do ponto de rede, não é? E, portanto, traz mais valia não só ao produtor, através de mais receitas, como evita novos investimentos na rede. E, por exemplo, tem outro tipo de critérios, como a introdução de armazenamento. Portanto, valoriza também mais projetos que tenham este tipo de mais-valia para o sistema. E, portanto, os critérios são públicos, foram públicos, acho que são absolutamente claros. Agora, o que tem de haver é alguma paciência, como se falou aqui anteriormente, dos investidores. Eu sei que já se passaram alguns meses, mas alguma paciência, porque esta avalanche de pedidos, de facto, limitou a atuação não só da REN, essencialmente da REN, como também da EDP. E, portanto, Mas está prevista uma publicitação do ordenamento de projetos, ou seja, se houver uma lista de 14 ou 15 ou 16 acordos, o que vier na posição 17, 18 e 19 vai saber que está na calha para os próximos acordos, se forem possíveis? Isso com certeza. Muito bem. Uma última questão que nós poderemos colocar aqui, como pôr... não, esta já colocámos, e neste momento penso que no fundo demos resposta, ou abordámos quase todas as questões que vieram da audiência. Agradeço a todos por terem participado e assistido a este painel. Agradeço também aos membros do painel, ao João Conceição, ao Nuno Lacasta, ao Ricardo Loureiro, ao João Bernardo e ao João Torres pela vossa participação neste painel e termos conseguido cumprir o tempo programado para este debate. Continuem a acompanhar a conferência da APREN agora com os próximos painéis. Um debate muito esclarecedor. Obrigado a todos pelos vossos insights e também à moderação conduzida pelo jornalista Miguel Prado, do Semanário Expresso. Antes da hora de almoço, vamos encerrar a série de debates matinais fazendo um zoom sobre a importância da pequena escala e outros modelos de negócio para a descarbonização. Ainda antes, e para fechar o tema, chama Ana Santiago, que se encontra no foyer. Olá outra vez, e no âmbito deste debate que acaba de ser promovido sobre a concretização do PNEC, vamos passar a fazer 3 perguntas muito rápidas a cada um dos 3 intervenientes que esteve aqui presencialmente. A primeira pergunta será colocada ao Diretor-Geral da DGEG, João Pedro Bernardo, a quem agradeço a presença, e perguntava-lhe, abordava há pouco os constrangimentos que a Direção poderá vir a sentir para dar resposta a toda esta avalanche de licenciamentos. Em termos portanto, dos desafios digitais e de processamento de dados que referiu, como é que pensam dar exatamente resposta a esse desafio? Muito obrigado. Nós constatamos, quando tomámos posse no final de 2018, que a Direção-Geral de Energia não tinha um serviço de informação e comunicação. Ele estava centralizado na Secretaria-Geral e essa situação piorou quando passámos da Secretaria-Geral de Economia para a Secretaria-Geral do Ambiente, onde essa prestação de serviços centralizados não existia. E, portanto, foi praticamente uma das primeiras medidas que esta direção tomou, foi a criação de uma direção de serviços de informática e tentar dotar essa direção de serviços dos recursos próprios. Neste momento temos cerca de 14 profissionais espalhados ao longo do país, Porto, Coimbra, Lisboa, Faro e Évora, e que vão dando conta dos recados, enfim, quer da parte de apoio backup, apoio dos utilizadores, mas também apoio a toda esta modernidade que eu falei, que é passar tudo para cloud, ter tudo a possibilidade de remotamente estar no seu posto de trabalho e fazer a grande desmaterialização e digitalização desta informação. É isso que estamos a fazer, leva o seu tempo. E quando é que estará pronto? Eu julgo que a meados de 2021 vamos ter a maior parte dos processos digitalizados já prontos, sobretudo os processos de negócio, que são os processos principais que têm a ver com as grandes áreas dos combustíveis, dos elétricos, da eficiência energética e depois também na área da geologia, que devem estar todos completos. Já a parte deles já estão disponíveis, mas nessa altura eu estou convencido que vamos ter a
casa digitalizada. Muito bem. Obrigada, Pedro. Muito obrigada pela participação. Vamos agora fazer uma questão a Ricardo Loureiro, portanto, que representa aqui também a Secretaria de Estado da Energia, que esteve, portanto, neste debate sobre a concretização do PNEC. Agradeço desde já a Ricardo Loureiro a sua presença e colocava-lhe uma questão que tem que ver com os leilões que ele abordou. De uma forma muito simples, como é que, e porque os resultados foram conhecidos há pouco tempo, como é que os resultados dos leilões podem, de facto, ter impacto na fatura aos consumidores? Os leilões têm, basicamente, dois tipos de impacto. Com a maior penetração de renováveis, eles fazem baixar o preço do mercado grossista, porque este tipo de tecnologia é uma tecnologia que tem um custo marginal de zero e, portanto, faz pressão para que os preços do mercado grossista baixem. Isto tem impacto direto no preço da energia que é pago por todos os consumidores. Tem um segundo impacto, tem a ver com, digamos, as receitas que são adquiridas neste leilão, e tem a ver com o valor atual líquido que foi projetado. Em 2019, cerca de 600 milhões de euros em 15 anos, e neste 2020, cerca de 560 milhões também em 15 anos. Essas receitas vão diretamente para abater os sobrecustos das renováveis, que formam os custos de interesse económico geral e que são pagos através das tarifas de acesso às redes. Portanto, tem estes dois efeitos. Portanto, sem dúvida que há vantagens para a fatura dos consumidores. Sem dúvida. Exatamente. Muito obrigada, Ricardo Loureiro. Vamos fazer uma última pergunta a António Torres, que pediu a favor de se juntar a João Torres, que pediu a favor de se juntar a nós também, para uma última questão que se prende com este painel que debatemos há pouco sobre a concretização do PNEC. Muito obrigada, António Torres, pela sua presença. E tinha uma questão, no fundo, relacionada com a alerta que deixou. Portanto, a EDP, a distribuição, acaba por acusar também um pouco a pressão desta vontade de ligação à rede. De forma concreta, como é que a empresa vai gerir toda essa urgência, não é, que sentem por parte das empresas? Como fizemos no passado, eu tive a oportunidade de referir que ligações à rede é a nossa especialidade. E, portanto, de facto, há agora uma grande corrida e temos que dar resposta. Temos uma equipa focada a responder a esses pedidos, tendo presente que se trata de temas de segurança da rede, quer para quem liga, quer para depois para a rede daquele ponto de ligação. E, portanto, é um tema que exige uma engenharia especializada, uma análise ponderada. Portanto, não é colocar um ok num papel, existe de facto trabalho de engenharia, de planeamento, e esse é o que está a ser feito, e estamos com toda a força a trabalhar nisso de forma permanente, para que o tema do licenciamento e das condições de ligação à rede deixem de ser uma questão, e nos preocupemos de facto como é que vamos gerir a rede com estes novos atores, com estes novos agentes. E esse é o desafio maior quando se pensa no PNEC 2030. Exato. E o desafio é também esta elevada quantidade de projetos descentralizados. Isso também coloca grandes desafios à rede. Coloca, porque a rede era de alguma maneira passiva, porque recebia a produção centralizada e distribuía, mesmo com os parques eólicos de grande dimensão, que marcaram as décadas anteriores. De facto, passa a haver muito mais vida na baixa tensão e na média tensão, outro armazenamento, veículos elétricos, as comunidades de energia, o autoconsumo, e de facto esta vida tem que ser gerida e, portanto, é um desafio grande esta gestão ativa da rede, mantendo o risco baixo naquilo que é a nossa missão principal. Muito manter bem. as luzes acesas. Muito bem, João Torres, muito obrigada. Portanto, os desafios que se colocam à rede são grandes e passam muito pela pequena escala, e a pequena escala, a descentralização, é um dos temas que vamos justamente abordar no painel seguinte, e a conferência prosseguirá com esse tema já daqui a minutos. Até já. Muito obrigado, Ana. Recuperamos agora alguns dos momentos-chave do debate, enquanto Ana Santiago se posiciona para moderar o painel seguinte.